Meus amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você todas as noites debate alguns dos principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite o programa Assunto Cidade recebe um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação. E hoje nós temos a honra de receber aqui o maestro Renato Misiuk, a quem eu dou primeiro uma boa noite. Vou apresentar para todos vocês o maestro Renato Misiuk, ele vai me ajudar a apresentá-lo. Mas antes de mais nada, uma boa noite para todo telespectador e agradecê-lo pelo esse tempo na sua agenda e pela presença aqui no programa Assunto Cidade. Boa noite, Valdir. Obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Claro. O maestro Renato Misiuk, que é do Alegro Coral, vai nos explicar qual é a sua trajetória na música e responsável pelo projeto Estaleiro Musical, que vem formando uma banda aqui, né, junto com os alunos integrantes da escola Walter Schepps em Vicente Carvalho, e fazendo a diferença aí num projeto social para lá de interessante, com o incentivo da Lei Rouanet e também patrocínio aqui de empresas da cidade, como a empresa Santos Brasil, por exemplo, que garante a realização deste evento. Em primeiro lugar, explicar também para todo telespectador que o programa Assunto Cidade é retransmitido todas as noites a partir das 19h30 pela TV Ilha do Sol, retransmissora da programação do canal Futura para toda a Baixada Santista pelo canal 36 em UHF e também às 11 da noite pelo canal 7, a emissora Guaru TV, participante do sistema Itapema TV a cabo. Maestro, nos dê um parâmetro de toda a sua formação musical, como é que foi a sua chegada ao mundo da música e depois entraremos aí em todas essas questões sociais e mostrar para o telespectador da programação de cidade como que o senhor vem fazendo a música transformar a vida dos cidadãos. Vamos lá. Minha carreira de músico, eu tenho música desde bebezinho, né? Minha família é russa, minha mãe é nascida na Rússia, então desde criancinha a gente ouvia mais sinfonias do que propriamente uma música mais popular. Isso se tornou assim, uma coisa muito natural na minha vida, e ouvir e pesquisar música clássica. E aos 11 anos de idade foi que eu comecei a tocar um instrumento e me dedicar um pouquinho mais ao estudo, né? Não só aquela curiosidade ou só a pesquisa da música erudita. Correto. E nós somos de uma comunidade russa evangélica de São Paulo, então a gente era obrigado para tocar na igreja, tocar um instrumento, cada um escolher um instrumento, independente se fosse seguir a carreira de profissional ou não. Geralmente é aquele que não sabe cantar, pega o instrumento, não? Também é um caminho, né? Não é o único, mas é um caminho. Mas eu já comecei a tocar o trompete e fui estudar numa escola municipal, fui fazer cursos e depois que fui me especializando, estudando, nunca deixei meu estudo normal da escola do ginásio, nunca deixei, mas eu dividia o meu estudo entre 50% do estudo normal que todos faziam e 50% de música. Me dediquei e consegui entrar numa orquestra jovem, orquestra jovem municipal como trompetista, depois na orquestra juvenil estadual e depois eu consegui entrar na Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a orquestra que é titular do Teatro Municipal, faz óperas, balés. E lá eu fiquei durante 16 anos como integrante da orquestra profissional e me dedicando sempre à vida da música. Só que eu toquei em outras orquestras no Brasil também, no Paraná, no Amazonas, Brasília, Porto Alegre, só que eu pus na cabeça que eu queria um pouquinho mais, que eu tinha já um espírito de liderança e comecei a estudar regência. Nunca fui assim muito... A regência entrou na minha vida muito naturalmente. Não fui muito de estudar. Eu sou formado numa faculdade bacharelado de música, mas eu comecei a ter aulas particulares com o professor Roberto Tibiriçá. Só que esse tempo todo que eu fiquei na orquestra, eu sempre prestava muita atenção o que o maestro fazia de errado, quer dizer, primeiro o que ele fazia de certo e o que ele fazia de errado também. Então eu fui assimilando naturalmente toda essa regência. E depois, é lógico, com os estudos mais técnicos de postura, ou então estudando as sinfonias, estudando a música propriamente dita, foi que eu comecei a passar da carreira de músico para a carreira de maestro. Certo. Como é que se passa da carreira de músico para maestro? Qual é o aprendizado que existe algum curso, algum outro aprendizado que o músico pode realizar? Existem cursos específicos para regência. Bom, primeiro,
muita gente faz essa pergunta. O que o maestro? O maestro só bate a mão ali na frente, mas ele faz alguma coisa? É o único que não tem som na orquestra? Realmente é o único que não tem som. Mas ele precisa conhecer todos os instrumentos. Ele não precisa tocar todos os instrumentos. É lógico que o maestro não vai tocar um fagote, um violoncelo, uma flauta e uma trompa. Não. Mas ele tem que conhecer o instrumento, saber os limites, onde cada instrumento consegue chegar e o que ele está fazendo certo e errado. Então a gente tem um conhecimento de todos os instrumentos e um pouco, lógico, conhecer compositores, conhecer as obras, para na hora de juntar, porque o que foi escrito 500 anos atrás, você tem que colocar em prática hoje. Então é lógico que se eu levar num tempo muito rápido, não vai ser aquilo que Beethoven escreveu muitos anos atrás. Então eu tenho que ter na minha cabeça os tempos, e se algum músico der alguma entrada errada, alguma participação que não seja aquela correta que eu tenho aqui escrito todos os músicos, eu tenho que saber na hora coordenar isso, como voltar a dar certo. Mas é lógico que o dia da apresentação, na verdade, é um dia que tem uma antecedência de aí, um mês de preparação. No ensaio é a hora de errar, e eu falo, não, você está fazendo assim de errado, eu quero dessa outra forma. Você está tocando muito forte, e essa parte eu quero que você toque mais piano, para casar mais com os outros naipes. Então, o maestro prepara tudo antecipadamente, e por isso que no dia da apresentação ele está mais solto. É uma responsabilidade, muita concentração, mas ele está só colocando em prática todo aquele trabalho daquele mês. Então, por isso que às vezes já tive situações que amigos meus mesmo perguntam depois de um concerto, teve uma hora que você parou de reger e a orquestra foi tocando sozinha. Teve uma hora que você virou para o público e a orquestra... Sim, mas essa orquestra já está ensaiada. Se fosse num momento muito difícil, com muito detalhe, é lógico que eu não pararia de reger aquela hora. Ou então num final que tem que fazer o corte todos juntos. Então, todos seguem o meu tempo. Mesmo se o meu tempo for errado. Se você achar que esse meu tempo está muito rápido, mas todos têm que seguir o meu tempo. Ou muito devagar. Então eu sou ali um mestre que estou orientando do jeito que eu quero. Então é um trabalho em grupo, né? Todos os talentos individuais trabalhando junto, mas você não pode fazer o que você quer. E o maestro tem que ter a visão do todo, né? Tem que ter a visão do todo. E é muito estranho quando você sente, eu tenho aqui na minha parte, que aquele instrumento vai entrar daqui 14 compassos, que daí 20 segundos. Então eu já estou prevendo isso e dou a entrada. Mas se eu não orientar essa entrada, você pode entrar, a mesma coisa. Eu não consigo trabalhar com todos ao mesmo tempo. Mas eu tenho que, na minha mente, ficar prevendo algum erro. E consertar. Mas é lógico que naquelas partes mais difíceis da minha parte, eu grifo em amarelo, grifo em vermelho, faço alguma coisa que automaticamente você está chegando perto e já começa a se preocupar com aquela próxima parte. Já que nós estamos nesse momento de tirar dúvidas e vencer dúvidas, tirar dúvidas mesmo, por que se usa uma varinha só? Ah, tá. Antigamente... Eu vou tirar todas as minhas dúvidas agora. Aquela varinha se chama batuta. Certo. A batuta, que não é uma varinha, perdão. Já começa daí. Não, mas tranquilo. Não é uma varinha mágica. Você está perguntando como a dúvida leigo. A batuta nada mais é do que uma extensão do meu braço. Correto. Então, se a gente está numa sala de 4 metros por 4 aqui, se eu estiver regendo aqui, todos estão vendo a minha mão. Entendi. Só que se eu estou num palco um pouco maior, que tem um músico lá atrás, outro lá no fundo, ele vai sentir mais dificuldade de ver a minha mão. Então, a batuta é uma extensão, então todo o movimento se torna mais visível, maior. O objetivo é esse. Antigamente, a batuta, na verdade, era um cajado. Então, porque eu não posso falar, não posso fazer outra coisa, então, antigamente se usava um cajado batendo o tempo. E esse cajado virou uma varinha um pouco maior, mas também que era muito pesado, muito deselegante. Então foi se desenvolvendo muito tempo atrás e virou uma batuta que ela quase nem peso tem, era muito leve. Então é uma extensão do braço que 20 metros de distância você está vendo o tempo. E sempre a ponta dela é o que equivale o tempo. Não a minha mão. Então você olha para a ponta. Quando a ponta bater embaixo, se estiver embaixo, significa um tempo. Quando bater para o outro lado, outro tempo e outro tempo. Então você não olha para a minha mão, você olha para a batuta. Como você mesmo disse, o músico, mesmo aquele que está lá no fundo do grupo, né, ele logicamente ele já passou por uma fase inicial, que é a mais importante, que é a do ensaio, onde ele pôde errar e pôde... Mas
na hora da apresentação, ele tem que estar de olho na partitura e de olho no maestro também. Ele não pode perder o olhar no regente, né? O olho no peixe, outro no gato. O olho no peixe, outro no gato, é isso que eu quer dizer. Naturalmente, você está ouvindo quem está tocando do seu lado, você tem uma referência de tempo. Mas nem sempre aquela figura que você está tocando é igual do seu companheiro do lado. Então tem sempre uma margem de erro. Então você está olhando para o maestro, para a partida do maestro. Então você já posiciona a sua estante na direção que você consiga ver os dois. Porque o interesse do músico me ver e respeitar o meu tempo. Então a gente coloca. E é lógico que se a orquestra está bem ensaiada, dificilmente vai sair do tempo. Mas sempre tem uma ovelha negra lá que pode atrapalhar a tua vida. Com certeza. Dá para viver de música clássica no Brasil? Dá sim. O mercado cresceu muito ultimamente. Se a gente for analisar questões do tipo que toda a televisão antigamente tinha uma orquestra tocando ao vivo. Mas geralmente embaixo, né? Do palco, no fosso. Ou então aqueles programas das televisões que um cantor vinha e cantava ao vivo com aquela grande orquestra. É lógico que o custo era muito grande e a captação também era muito difícil. Hoje em dia você tem recursos que fizeram-se diminuir essas orquestras de televisão, mas por outro lado cresceu-se muito esse movimento musical no Brasil todo de orquestras jovens, festivais de música erudita, música clássica, e o número de orquestras cresceu bastante. Então, hoje em dia, tem muita gente vivendo de música erudita, música clássica, e não só tocando em orquestras, mas dando aulas em escolas, ou então participando de espetáculos. No Brasil, se cresceu o número de musicais da Broadway que estão trazendo para cá. Então, em São Paulo, eu acho que tem uns 5 ou 6 em cartaz, que todos eles têm música ao vivo. Então, essa é uma coisa muito importante. No Brasil, todo se usa música ao vivo para cerimônias de casamento. Eu mesmo ainda tenho uma produtora de casamentos, de música para casamentos, que todas usam pelo menos aí 10 músicos em cada cerimônia. Não pode ter muito pudor também, né? Não toca em casamento, não toca... Mas... existe um músico que só quer trabalhar em estúdio. É aquele músico de estúdio. Existe aquele que é muito erudito, muito tradicional, que só quer tocar sinfonia. Então você toca só em orquestra. E tem aquele outro que consegue aliar um ao outro. É lógico que às vezes o horário bate um pouco, mas o mercado tem crescido bastante e eu sou fruto disso, porque eu tive oportunidades na vida de ser engenheiro, ser médico, lojista, já fui garçom, inclusive, já tive diversas atividades, só que eu foquei que eu queria música. E no momento que eu me dediquei e comecei a me envolver com esse movimento musical de orquestras jovens e festivais, aí naturalmente vem o profissionalismo. A formação acadêmica é uma faculdade de música, tanto para o instrumentista quanto para o regente? Isso, existem as faculdades, você faz o bacharelado específico para o seu instrumento, ou então o curso de composição e regência. Então você não precisa se especificar num instrumento, o violino. Não, você vai fazer regência, conhecer compositores, conhecer as obras, os movimentos também, né? Que às vezes a gente pega alguns vícios de movimento, de braço, de postura. Então tudo isso se vê na faculdade. É uma faculdade bem complexa e com muita informação. Tem curso público? De faculdades públicas? Tem, a USP, uma das melhores do Brasil, vem gente lá do Nordeste, ou vem lá do Sul, estudar na USP, então é uma das melhores. E tem nos outros estados, nas outras cidades, tem curso sim oferecido pelo estado e pela cidade. Agora fala um pouco mais sobre o Allegro Coral e Orquestra, que é a sua atividade profissional principal, né? Isso. Uma das. Daqui a pouco nós vamos mostrar, inclusive, um vídeo do Allegro legal. Coral e Orquestra. O Allegro, depois que eu saí do Teatro Municipal de São Paulo, eu senti a necessidade de montar a minha orquestra. Correto. Então, eu selecionei alguns músicos com quem eu já trabalhava e fiz uma proposta que seria formar a nossa orquestra, o nosso coral. E oferecendo trabalhos como gravações, como concertos, como casamentos, formação de bandas ou de orquestras. E o Allegro, ele se formou há 15 anos atrás. E são pessoas que acreditaram nas minhas ideias. E até hoje em dia, eu dou
trabalho para mais de 200 famílias que trabalham com música erudita. E através do Allegro, eu criei um novo formato que mistura uma orquestra e coral com um DJ e uma bateria de samba, que se chama Groove Allegro. Então, é um grupo que chama muita atenção, de seja qualquer idade, porque o som que a gente faz de Villa-Lobos, Tom Jobim, Carlos Gomes, e não deixa de fazer Michael Jackson, David Guetta, Jay-Z. Então, chama muita atenção essa mistura. É uma mistura que acaba virando muito homogênea, que inclusive, no mês de janeiro agora, a gente tem 3 apresentações em universidades dos Estados Unidos, porque se interessaram por esse novo formato, e a gente vai representar nesses 3 concertos somente com música brasileira. Certo. Esse grupo é composto por quantas pessoas? Pode beber sua aguinha mais. Estou falando demais aqui, me com dá uma certeza. sede. O apresentador também não deixa o entrevistado beber de uma água, coitado. Pois é. Quantas pessoas participam do grupo? O grupo Groove Allegro é um grupo fechado para 4 violinos, 3 sopros, uma percussão, 6 vozes, um DJ e 6 ritmistas. Então dá um total de umas 24 pessoas no palco. A gente tem viajado o Brasil com essa formação. Semana passada fizemos o Teatro Municipal de Blumenau, que é o Teatro Carlos Gomes, um teatro que marca aí a história do Brasil. E já fizemos em Brasília, já tocamos nos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Olha que bonito. É um grupo muito interessante. O visual dele é muito bacana e o som melhor ainda. E todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto se envolveram de coração e tem um resultado diferente. Me corrija se eu estiver errado. O violino é uma parte nobre da orquestra? Todo violinista fala isso. É assim, não, mas o violino... Eu nunca encostei num violino da minha vida. Hein? O violino é um instrumento muito ingrato no começo, porque o som dele é um pouco... o atrito do arco na corda, da crina na corda, enquanto não fica certinho, você estudar bastante, então ele fica até irritante às vezes. Mas por ser um instrumento muito delicado e estar sempre na frente da orquestra, o primeiro violinista é o Spalla, é o que manda em todos os outros instrumentos, abaixo do maestro. Então, é lógico que a exposição dele é maior, e se a gente for ouvir as obras de violino, assim, é uma coisa... Eu gosto muito, então agrada muita gente mais do que uma tuba. Claro. Então vamos dizer que ele é o mais nobre. Então não estou muito errado. Não, tá certo. É pela observação, justamente pela expectativa que eu como público fico na hora do violino. Eu tenho minhas preferências, é lógico. Qual é o instrumento mais nobre? Qual é a sua preferência? O oboé. O oboé, ele tem uma palheta... Pensei que você ia falar que era o trompete, que começou com o trompete. Mas eu quis não puxar a sardinha pro meu lado. Ele tem uma palheta cada instrumentista faz a sua palheta de bambu, muito delicada, ele é bem fininho e ele vem de ébano preto e tem um som assim bem diferenciado e muito difícil de se estudar. E para mim seria um instrumento mais nobre, mas não estou desconsiderando o violino, muito menos o trompete. Com certeza. O maestro Renato Miciucchi vem desenvolvendo no município de Guarujá, assim como outras atividades em outros locais aí pelo Brasil afora, um projeto para lá de interessante chamado Estaleiro Musical. A gente deu uma pequena introdução em como que a música surgiu no universo, na vida do maestro Renato Miciucchi, justamente para dar uma noção, e até no segundo bloco faremos isso, de como a música pode fazer a diferença na formação do cidadão. O projeto Estaleiro Musical é desenvolvido atualmente na Escola Walter Scheps, em Vicente Carvalho, com patrocínio da empresa Santos Brasil e incentivo da Lei Rouanet, de incentivo federal à cultura. E nós vamos esmiuçar esse assunto já com o maestro Renato Miciucchi, já no segundo bloco. Você fique conosco, porque é muito interessante. Voltamos rapidinho. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem
quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje com a honra de receber aqui o maestro Renato Misiuki, ele que, além de integrante do Groove Alegro Orquestra e Coral, também é responsável pelo projeto Estaleiro Musical, conforme eu anunciei aqui no primeiro bloco. Guarujá, com seus contrastes sociais, que são o retrato praticamente dos contrastes sociais do Brasil inteiro, tem diversos problemas e cada passo, cada gesto na direção de se tirar crianças da rua deve ser aplaudido e deve ser divulgado. Esse é o objetivo do programa Assunto Cidade, ao trazer aqui o maestro Renato Misiuki para explicitar para você como é que um projeto vem tirando pessoas da rua através da música. É o projeto Estaleiro Musical instalado na Escola Walter Scheps. Queria que o senhor falasse um pouco deste sonho que se realiza, né? De como se conseguiu concretizar esse projeto e qual o objetivo dele, tudo, e as suas satisfações aí ao longo dessa trajetória. Eu queria até me corrigir do que eu falei no bloco anterior, que a minha ocupação principal era o Alegro, que é o Groove Alegro. Talvez eu que tenha induzido. Mas é porque no começo da história do projeto, eu tinha o projeto como uma coisa secundária. E, sem eu perceber, virou a minha atividade principal. Entendi. E minha carreira profissional, que já estava em andamento, acabou ficando secundária. Lógico que tem importância. Claro. Mas eu estou me dedicando muito ao projeto. Mas deixa eu te contar como começou o projeto. Eu estava, alguns anos atrás, regendo um concerto na Sala São Paulo, um evento muito importante. E logo que acabou, vem um monte de amigos ou fãs no camarim e falaram, tem duas pessoas que querem falar com você aí fora. E tinham dois professores que eu não conhecia. Falaram, a gente queria uma reunião, alguma coisa para vocês, a gente só precisa de uma ajuda sua. Queria uma aula de música. Que são dois professores da Escola Walter Scheps, que é o professor Valdir e o professor Ademir. E eu falei, uma aula de música para quem? A gente tem um grupo lá que se reúne no final de semana e eles querem evoluir mais. Sabe que você não pode ir lá dar uma aula? E eu falei, eu preciso conhecer primeiro, preciso ver se eu consigo dar uma aula primeiro. Claro. Então, fiz uma visita aqui, juntamente com o Cláudio Ramiro, que é o produtor musical, que é meu parceiro em todas as atividades profissionais, e viemos conhecer a banda do Walter Scheps. E a gente ficou surpreso por ter um grupo grande de alunos, muito interessados, mas com pouco recurso. Então, eu perguntei, quem que é o professor de música de vocês? É o professor de matemática. Quem que ensina, quem que faz o ensaio? É o professor de educação física. Então, vocês precisam de aula de música mesmo. Mas não precisa de uma aula, vocês precisam de uma continuidade para isso. Porque eu sou dessa ideia, não adianta jogar só uma semente e não regar, deixar lá jogado. Então, voltamos para São Paulo, o Cláudio Ramiro. Pensando. O que a gente pode fazer por esse pessoal? Eu não conhecia direito o Paicará, ali na Vicente de Carvalho, e eu falei, mas é uma oportunidade para a gente fazer um projeto mais consistente, uma coisa mais de verdade mesmo. Então a gente começou a bolar, vamos fazer assim, começamos a escrever o projeto. Inscrevemos na Lei Rouanet, e por uma grande surpresa, o projeto, colocamos o nome de Estaleiro Musical Guarujá. Então eu falei, vou entregar lá para os professores, eles que se viram lá, né? Aí eu falei, não, tem que ter recurso para isso. Claro. Então, para quem não conhece a Lei Rouanet, ela aprova projetos, ela dá um carimbo de esse projeto é real. O Ministério da Cultura, né? Do Ministério da Cultura. Agora, vá procurar recursos de alguma empresa, vá pegar imposto. Eu não pego cheques de empresa, eu não pego o dinheiro de uma empresa, eu pego o imposto. O que ela iria recolher. Ao invés de recolher para a União, ela doa para o projeto e presta contas para o governo. Então, desde que seja devidamente aprovado o projeto. Exatamente. Tendo aprovação, já está autorizado de fazer isso. Então, eu falei, não adianta nada eu entregar o projeto para a escola, para os professores, e eles irem atrás de recurso. Não, o que eles estão precisando já é uma coisa pronta. E aí eu comecei a pesquisar as empresas aqui. Falei, primeiro eu vou alguns amigos em São Paulo, não consegui. Comecei a pesquisar as empresas perto do Paicará e,
Hamburg Sud. Eu falei, eu tenho um amigo que trabalha na Hamburg Sud. E fui lá primeiro bater na porta da Hamburg Sud. Falei, tô certo aqui, eu já tô meio caminho andado. E tive uma reunião na Hamburg Sud e eles adoraram o projeto, falaram, só que a gente não está podendo aplicar nisso, nem esse ano, nem o próximo. A gente fica contente pela sua iniciativa, mas não vamos conseguir te ajudar. Questões burocráticas. Porém, você pode procurar o presidente da Santos Brasil. Aí eu falei, pô, mas será que é só assim? Fizeram um documento e me encaminharam diretamente para Santos Brasil. E fui explicar para a diretoria da Santos Brasil o que era o projeto, aonde está a escola onde a gente trabalha, está na porta da Santos Brasil. Claro. Então, a empresa de cara já apoiou a gente. Falou, não, a gente quer mesmo, o seu projeto é importante e a gente tem que fazer essa parceria. Então, já logo de cara eles apoiaram. E outro grupo de empresas que entrou com a gente com uma cota um pouco menor, que é o grupo Comolate, que é um grupo de autopeças de São Paulo. E a partir daí, vamos dar início. Então, escalamos professores, toda a equipe de professores de música de São Paulo. Então, a gente tem professores de instrumentos de percussão, liras, tambores, os instrumentos de pele. Temos agora aulas de iniciação musical, que é uma musicalização para criancinhas de 6 a 10 anos. Certo. Temos aulas de violino, então tem um grupo pequeno de violinos. Temos um coral, começamos a dar aula de canto, porque a gente vai indo de acordo com o que o vento manda. Correto. E as meninas, teve um grupo de meninas que falou, a gente quer muito cantar, só que a gente não sabe a maneira correta de começar. Então montei um grupo de vozes e eu mesmo dou aula. Então a gente não tem ainda um professor, no projeto ainda não está descrito a aula de canto, mas eu sou um próprio voluntário do projeto na aula de canto. Então a gente tem também um curso de gastronomia, um curso extra, porque eu tenho alguns amigos chefes, eu trago muita gente para visitar o projeto. Então as aulas são de sábado e domingo. Aos sábados e domingos. Aos sábados e domingos. Na própria escola Walter Na Schaeffer. própria escola, a diretora, a dona Ivanise, cedeu a escola com autorização da Associação de Pais e Mestres. Então, todo o Estado sabe que a gente usa a escola para o projeto. Então, não é exclusivamente para alunos da escola. É aberto para toda a comunidade de Vicente de Carvalho. Certo. Então, começamos a fazer todas as aulas, tem metade do tempo tem aula e metade do tempo ensaio da banda, do coral ou do grupinho de violinos. Entendi. E eu vou trazendo pessoas para visitar, que vem no meu Facebook, vem na internet matérias, e eu trouxe uma chefe de cozinha muito amiga minha, Adriana Balsels, que faz grandes festas em São Paulo, organiza uma ótima chefe. Pegou uma carona também. Ela se apaixonou, mas eu queria dar aula, mas eu não sei música. Ensina o que você sabe, que é culinária e gastronomia. Entendi. Ela pegou um grupo com 4 chefes, então eles dão aulas de sábado à tarde de culinária para alguns alunos que se interessaram, e sempre ao final do semestre eles mesmos preparam um almoço para todo o projeto. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não é um projeto de música. Projeto social. É um projeto social que a gente quer formar cidadãos. Eu sei que tem muita gente que está fazendo projeto que nunca vai ser um músico profissional, mas pelo menos eu estou tirando ele de uma outra carreira, claro. Uma carreira errada, porque a atividade que eles têm e dão um grande valor na escola, no projeto, está ocupando um tempo vago que ele podia estar na rua, podia estar com uma amizade errada, ou então sem fazer nada em casa. Isso para mim já é um crime, sem atividade em casa. Renato, o nome Estaleiro Musical é de propósito, é justamente para que seja desenvolvido em áreas próximas à porta. A gente, quando a gente desenvolveu o projeto, acabou de desenvolver todo o caminho do projeto e agora o título do projeto, o nome. A gente começou a tentar focar, isso antes de conhecer a Santos Brasil. Tá. Começou a focar em navios, na água, no canal, no Vicente porto. Carvalho. Vicente de Carvalho. Aí um amigo falou, apesar de estaleiro ser o lugar onde faz navios, mas é uma coisa assim de você estar estabelecendo, está fixando a sua marca ali dentro da comunidade, de repente estaleiro, uma coisa que está fixa ali, estaleiro fica bem legal. Então, mas
mas é de música. Então, estaleiro musical. E nosso símbolo não é um navio, é um sol. É um sol assim, que dá uma visão legal para quem está fazendo o projeto. Vamos assistir o vídeo institucional que tem sobre o projeto Estaleiro Musical e poder conversar um pouco mais depois, se o Mário estiver no ponto aí, Mário. Música é a arte de combinar os sons simultaneamente e sucessivamente, com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Música para mim é uma inspiração, assim como grandes músicos também que já foram grandes artistas no nosso país. Eu também espero que um dia eu possa me tornar um deles. Meu nome é Pedro e eu tenho 8 anos. Porque só de você ver as crianças que ficavam na rua, atrás de pipa, jogando bola, risco de serem atropeladas. Não só a música, mas a arte das pessoas. A gente vai para muitos lugares, como eu já conheci a Sala São Paulo, o Teatro MASP. Como através de doações nós conseguimos calça, tênis, para poder deixar eles todos iguais, para não ter essa diferença. Você vê até o interesse das mães em colocar eles no projeto. E é como as pessoas dizem, eu tô tipo ganhando um empurrão que eu possa estar dando um passo a mais na minha vida. Quando eu vou pro ônibus, eu fico na janela, eu fico contando. Também vou querer tocar em Mass Quest. Hoje, para mim, o projeto Estaleiro Musical é a minha vida mesmo, o que eu estou vivendo agora. Eu quero ir pra televisão tocar com a banda. O projeto, ele não só ensina música. A gente não só vai para aprender música, a gente aprende tudo. E se a gente faz alguma coisa errada, os professores vão, corrigem, para que aquilo não se aconteça de novo. Eu não vou faltar nenhum dia do projeto. 3 sons, eu fiz uma melodia de 5 notas, de novo. Dá muito trabalho, mas é gratificante de você ver, vamos supor, uma criança que poderia estar na rua, você vê ela aprendendo música, não só para se formar, nosso foco lá não é só formar músicos, mas sim pessoas de bem, pessoas que tenham respeito à educação. E o Pedrinho queria tocar na TV, conseguiu o Já sonho. está Né? aparecendo na TV. É verdade. Mais um sonho realizado. Claro. 180 crianças participam atualmente do projeto Estaleiro Musical. O projeto que é de encher os olhos de alegria e satisfação é coordenado pelo maestro Renato Misiuki, que é hoje o entrevistado aqui do programa Assunto Cidade, programa que é exibido todas as noites a partir das 19h30 pela TV Ilha do Sol, retransmissora da programação do canal Futura para toda a Baixada, pelo canal 36 UHF e também pelo sistema Itapema TV a cabo, às 23 horas, pelo canal 7. Maestro, emocionante o vídeo, emocionante o trabalho e como o senhor falou, como é interessante, né, ver que essas crianças elas dispensam o final de semana para aprender e até por um detalhe, né, porque muitas delas trabalham durante a semana, né? Eu tenho acompanhado não caso a caso dos alunos, mas alguns específicos, a gente vê que muitos deles trabalham durante a semana, trabalham aos sábados, trabalham aos domingos. Então, não vou dizer que atrapalha o projeto, não atrapalha de forma alguma, mas eu quero dar quanto mais atividades para eles e oportunidades para
não ter não vou dizer nem que é uma exploração, mas muitos deles precisam mesmo trabalhar para ajudar a família. Mas através do projeto a gente quer dar atividades e também encaminhar para algum caminho profissional um pouquinho mais correto, através da música ou não, mas eu sei que é inevitável muitas vezes de tirar as crianças do subemprego. Claro. Eu sei que no verão também eles têm muita oferta de oportunidades, claro. Ou trabalho na praia, ou em hotéis, ou mesmo na cidade como um todo. Mas de pouco em pouco a gente vai resolvendo os problemas. E no futuro, alguns como chefes de cozinha, né? Esses que eu já tive contatos aqui do Sofitel, do Jequitimar. Certo. Então é interessado em fazer uma parceria com a gente, porque claro. A gente foi fazer um evento aqui no Jequitimar, levantando fundos para a PAI. Evento da PAI. Né? Isso foi com o Groove Alegro. Que veio graciosamente, inclusive. Graciosamente. Registra-se a gente... Quando o Fernando Passos pediu pra gente, você não podia fazer um show pra gente arrecadar fundos pra PAI? Falei, é só você marcar o dia e falar o local que eu vou, a gente faz questão de estar presente. Então foi agora em julho e a gente fez um show com músicos profissionais, que é o Groove Alegro, e no final a gente inseriu as crianças do projeto fazendo 3 músicas com a participação dos profissionais. E aí? Foi sucesso total, a gente foi muito bem recebido, já estamos programando para vir o ano que vem, porque eu me engajo muito nessas ações beneficentes, ações claro. Sociais. Então, e para Pai do Guarujá, eu não penso 2 vezes não, eu estou sempre pronto para ajudar. E aí o pessoal do Jequiti... O pessoal assistiu o nosso show, gostou, e então o pessoal da administração entrou no site e foi pesquisar o que era o projeto. E viu do jeito que a gente vem trabalhando. Inclusive, o pessoal do Sofitel esteve lá em São Paulo, no evento nosso na Sala São Paulo e no MASP, e ofereceram agora uma parceria que a gente está estudando e estamos afinando para trabalhar juntos e para sempre abrir uma porta. Eu quero sempre abrir uma porta para essas crianças. Claro. O que era uma coisa secundária para mim virou a realização de um sonho. E uma meta que eu tenho que sempre cumprir agora é ajudar essas crianças. Claro. E crescer muito mais, porque eu sei que 180 crianças, 180 jovens, é um número ainda pequeno. Eu quero fazer isso expandir e, quem sabe, primeiro no Guarujá. Eu priorizo muito o Guarujá. Mas pode ter certeza que pelo tamanho dos problemas sociais de Guarujá, fosse uma criança, já estaria de parabéns. 180, muito mais. Eu não concentro todo o valor do projeto em mim. Eu tenho uma equipe muito grande de professores, de apoiadores e voluntários, tenho a direção da escola, os professores da escola, o Cláudio Ramiro também, que é um dos precursores dessa ideia. Só que eu queria que esse trabalho fosse divulgado, quanto mais, para outras pessoas fazerem também. Porque eu sei que tem muita gente competente parada, eu sei que tem muita gente, muita empresa jogando imposto fora, claro. Desperdiçando, é lógico que o imposto é um dever de pagar, mas se pudesse destinar esses 5% do seu imposto... Uma ação direta? Para ação direta. Então, aqui no Guarujá, eu acho que a gente consegue... Estamos pensando em difundir mais e mais o projeto aqui. Já fui procurado pela Prefeitura de Santos. Aliás, outro dia, a gente foi tocar, semana passada, no Teatro Guarani. No Santos. Prêmio... Comunidade em Ação. Da TV Tribuna. E a gente não estava na TV Tribuna, a gente não estava participando, não estava concorrendo a nenhum prêmio. Então eles acharam por bem a gente fazer a abertura e fazer uma apresentação. Fizemos um concerto, levamos 70 crianças, 70 adolescentes, jovens e crianças para fazer essa apresentação. Foi a abertura do evento e fomos aplaudidos de pé. E no backstage mesmo, eu explico para as crianças a importância. Porque podia estar muito bem a Orquestra de São Paulo, a Orquestra de Santos, ou um grupo de axé, um grupo de pagode, podia estar qualquer outro grupo lá. E nós fomos escolhidos para fazer essa abertura. Então isso deu uma importância muito grande e a receptividade do público foi maravilhosa, aplaudindo de pé. Isso que é bom. E um fato interessante, para dizer que não é só música o nosso projeto, quando acabou o evento e foram todos embora, eu sempre gosto de ser o último a sair. Então uma pessoa da produção veio elogiar e falou, nota 10 a parte musical, mas eu não acredito como eles se portaram bem e está tudo limpinho. Então, o camarim ficou limpo, ali o salão onde eles se concentraram não tinha um guardanapo no chão, foi servido um lanche para eles. Então eu cobro isso, para você participar do projeto, não adianta estar só na hora
de começar, não adianta estar com a roupinha bonita, tem que ter um padrão também normal de convivência. Uma postura. E eles sabem que eu sou chato. No nosso projeto você não pode entrar com chiclete, não pode entrar de boné, não pode falar, óbvio, palavras de baixo calão, e não pode entrar de óculos escuros. Então, lá dentro das aulas, dentro do projeto em si, dentro da escola, tem algumas regras que deixam todos iguais. Todos usam a mesma camiseta, todos usam a mesma roupa. Então, o que eu quero para eles é mostrar que todos estão tendo oportunidade. Nivela por cima. E vai depender de você de assimilar isso e tomar seu caminho. Eu tenho, como eu digo, a gente tem diversos, além da Lei Rouanet, diversos parceiros que ajudam sempre a gente. Então, a Contemporânea cedeu alguns instrumentos musicais, reformou e cedeu alguns instrumentos. A marca de camisas Dudalina, que é um grande apoiador meu profissional, ela não produz camisetas do tipo que a gente usa, mas ela forneceu 600 camisetas para a gente. Específicas. Comprou de uma outra produção e deu. Então, é a nossa apoiadora. Certo. E outras empresas que às vezes doam uma caixa de suco, doam um ônibus, um transporte. Então, a gente faz muitos passeios culturais. Já fomos ao MUBI, já fomos, as meninas da equipe de dança, nós já tiveram aulas com o pessoal do musical do Michael Jackson, do Thriller, que estava em São Paulo. Então, os próprios bailarinos americanos que deram uma aula para elas. Já levei para a Sala São Paulo, para o MASP, para visitas em musicais, já fomos assistir o Rei Leão, assistimos Madagascar. Então, tudo isso faz parte desse cronograma de atividades nossos. Que, se você não quiser ser um músico, você vai ser um bom cidadão, com certeza. E está prevista uma apresentação já para sábado do Projeto Estaleiro Musical na Praça 14 Bis. Isso, estamos na Praça 14 Bis. Ainda estamos... esse evento do CMDCA ia acontecer semana passada, mas por causa do mau tempo foi transferido agora para o dia 12 apesar de ser dia das crianças, mas na Praça 14 Bis vai ter um palco com diversas atrações musicais. E entre elas, a banda e a linha de frente do Projeto Estaleiro Musical. Estaremos lá. Fique atento, você em Vicente Carvalho, Guarujá, para acompanhar essa programação de sábado na Praça 14 Bis. Será uma das oportunidades que você terá de conhecer pessoalmente esse trabalho do Projeto Estaleiro Musical, desenvolvido aqui na cidade por um grupo comandado aqui pelo maestro Renato Missiuki, nosso entrevistado de hoje. Sem palavras, emocionado, agradeço pela intervenção social que vem fazendo no município de Guarujá, lhe agradeço em nome de pais e mães da cidade e lhe agradeço pela entrevista. Acho que teremos que marcar outras oportunidades para atualizar nossas atividades, a divulgação desse maravilhoso trabalho, e agradeço pela entrevista e deixo um espaço para você dar uma boa noite. Obrigado a toda essa audiência, que eu sei quando eu estou aqui no programa do Valdir, tem sempre uma grande audiência. Eu sou reconhecido na rua, às vezes eu estou na padaria tomando um café de manhã, sempre chega alguém para falar que viu na TV. Então, a gente depende disso, porque o projeto social depende da nossa mão de obra, mas depende dessa divulgação e desse reconhecimento para saber. O projeto é aberto para qualquer pessoa. Certo. Quem quiser aos sábados e domingos na escola Walter Scheps, pode entrar e pode conhecer. Lá não tem segredos. Certo. É lógico que a inscrição é limitada, mas a nossa ideia para o ano que vem é crescer mais e mais. E eu estou muito feliz em estar podendo participar desse projeto aqui no Guarujá, que é uma região que precisa, além de outras regiões aqui litorâneas que precisam, mas eu estou fincando meu pé aqui no Guarujá e eu tenho certeza que eu vou deixar meu nome escrito aqui na história dessa cidade. Com certeza. E obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.